Eu vou embora. Quero levar minha vida, construir o meu mundo, viver o meu futuro e ser feliz, ser feliz. Parti então e a noite foi meu dia, noite dos prazeres, das fantasias. Enquanto eu tinha dinheiro, amigos eu tinha. Mas o tempo foi passando, perdi tudo na vida. Fiquei sozinho no mundo, sem amor, sem alegria. Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos estar focado na palavra do Senhor. Eu convido meus queridos irmãos em Cristo para abrir suas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 12. Lucas 15, verso 12. A parábola do filho pródigo. Jesus, depois que falou a parábola da dracma perdida, ele continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O filho mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O primeiro erro do filho pródigo, irmãos, foi ele pedir a herança, o pai dele ainda estando vivo. A herança só é repartida depois que o pai chega a falecer. É o primeiro erro do filho. Foi pedir a herança do pai, o pai ainda em vida. E não se dá herança, não se divide herança antes do pai falecer. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Presta atenção, irmão. Aquele filho estava com o pai. Naturalmente,
devia ter tudo, porque no momento que ele pediu a herança só recebe herança alguém que o pai tem alguma coisa. Se o pai não tem nada, então o filho não vai pedir herança, porque não tem o que pedir. Naturalmente, esse jovem, esse rapaz, ele era ganancioso. Ele estava preocupado em si próprio, ele não estava preocupado em agradar o pai. Então ele pediu a herança com o pai ainda em vida e foi embora. Perdeu tudo que tinha, gastou tudo que tinha, porque às vezes a pessoa ela tem um descontrole na vida já de natureza. E ainda mais quando ela tem uma ausência de Deus na vida dela. Então esse rapaz foi embora, pegou a herança, que ainda não era hora chegada de receber a herança, e foi embora. Quando chegou aonde ele, no seu ponto final, ele gastou tudo que tinha. E a palavra do Senhor diz que ele, depois de ter perdido tudo, procurou alguém para lhe ajudar. E ele se agregou a um cidadão daquela terra. E este mandou para o seu campo a guardar porcos. Escute que porcos naquele tempo era visto como imundícia. Era imundo. A geração judaica, judeus, a geração de Cristo não comia carne de porco, porque o porco diante de Deus era visto como imundo. Então olha a situação que esse rapaz ele foi parar. Perdeu tudo que tinha, saiu da casa do pai, que naturalmente tinha um conforto, e partiu pelo mundo afora. Chegando aonde foi, no seu ponto final, perdeu tudo, deve ter gastado com jogos, com mulheres, com bebida, com vício. E perdeu tudo. Quando perdeu tudo, procurou alguém para lhe ajudar. Encontrou um cidadão e esse cidadão mandou ele ir cuidar dos porcos, que naquele tempo era visto como imundo. Ali desejava ele fartar-se ou comer das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, alfarrobas são lavagens. No Nordeste chama lavagem, aquela sobra de comida que é juntado dentro de um tambor ou de um coxo para alimentar os porcos. Então esse rapaz chegou numa sarjeta tão grande que nem lavagem dos porcos sobrava para ele comer. Irmãos, esse rapaz não precisava disso. Ele não precisava chegar a um ponto desse. Ele tinha tudo na casa do pai dele. Mas naturalmente ele foi ganancioso. E perdeu tudo que tinha. A ponto de pedir favor. E o favor que recebeu foi cuidar dos porcos. Que naquele tempo era visto como a nação de Cristo como imundo. O porco era visto como imundo naquele tempo. Ali desejava se fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ou seja, ele estava com a mente tão possuída, tão fraca, possuída pelos desejos do mundo, pela vontade do mundo, que depois ele caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levanta-me-ei e irei ter com meu pai. E lhes direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Por que pequei contra o céu? Porque aquele que desobedece o pai peca contra Deus. E não sou digno, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele disse: olha, meu pai, estou voltando. Eu vou voltar, mas, ou melhor, ele disse para ele mesmo. Isso aqui ele estava pensando. Eu vou voltar para o meu pai. Vou dizer para ele: olha, meu pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra
o céu. Mas, ó, eu estou de volta. Ele pensando de falar isso para o pai dele. Me trata como dos teus servos. Não precisa nem só tratar eu como filho. Só me trata como servo. Levanta-me-ei e irei ter com meu pai. E lhes direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E quando ele estava lá, né, ele queria, né, com o pai dele, o melhor. Depois que ele passa na sarjeta, às vezes é bom a gente passar pela sarjeta, porque a gente vai aprender a ser servo. Às vezes você não quer ser nem filho, mas ser servo, né? Pela sarjeta que a gente às vezes passa. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ou seja, da maneira que ele pensou antes de sair da onde ele estava, da sarjeta, junto dos porcos, ele disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava ao se aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tanto tempo, ou há tantos anos, que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste, um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes ou com prostituta, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi-lhe achado. Preste atenção, irmão. Jesus deu essa parábola. O rapaz tinha tudo com o pai, tinha tudo, mas não se contentou, né? Tem cristão assim, sai da sarjeta, vai para Jesus, e ali eles querem demais fora de hora, eles querem demais, eles não estão contentes com o que Deus dá. A questão, esse pai, meu irmão, esse pai que Jesus se referia é Deus. E esse filho pródigo é aquele servo que está com Jesus, está com Deus, mas não está contente. Ele termina se desviando do caminho do Senhor.
Ali ele para de beber, para de fumar, para de se prostituir, de adulterar na casa de Deus, junto com Deus. Ele começa a prosperar, ele começa a crescer com Deus. Mas não está contente. Deus, eu quero mais, eu não estou satisfeito com isso. Eu estou pedindo, mas não estou recebendo o que eu estou pedindo. Termina se afastando de Deus e vai embora. E lá fora no mundo, ele começa a passar momento tão difícil que ele começa a lembrar da casa do Senhor. Ele começa a lembrar da casa do Senhor. Olha lá com Deus, lá na casa do meu Senhor. Eu orava, eu jejuava, eu buscava, sentia a presença de Deus, eu tinha tudo. E para mim nada prestava, estava tudo ruim, porque eu queria mais. E agora estou aqui, voltei para os vícios, voltei para a prostituição, para o adultério. Estou doente, estou mendigando. Lá na casa do meu pai, eu tinha comida. Deus abria a porta, Jesus abria a porta para mim, mas eu não contentava com o que Deus me dava. E não gostei, por isso eu voltei para o mundo. Deixa eu falar para você, irmão. Você já ouviu falar da parábola das 99? Que o pastor deixou as 99 e foi atrás da única que estava perdida. Nós sempre vamos em busca daqueles que está perdido. Se você tem 10 moedas e perde uma, você não vai atrás das 9, porque as 9 já está achada, as 9 está guardada, você vai atrás daquela que você perdeu, porque você não quer perder. Você não quer perder. Então, aquele rapaz, o mais velho, ele disse: meu pai, eu tenho sido tão obediente ao Senhor, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para me comer com meus amigos, com os meus colegas. E esse teu filho que desperdiçou todos os teus bens com prostituta, com meretrizes, o Senhor matou novilho, cabrito, o Senhor fez uma festa para ele. Aí o Senhor disse: olha, você está sempre comigo. Você está sempre comigo, então o que é meu é teu. Você tem na hora que você quiser. Este teu irmão estava perdido, estava morto, voltou a viver, foi achado. Então, esse estava perdido, você não, você estava comigo. Então, irmão, Deus está à procura daqueles que estão perdidos, seus filhos que estão perdidos, desviados no caminho das trevas. De repente você está com Jesus, você tem tudo com Deus, e você não está contente com o que Deus tem lhe dado. De repente você quer mais. E olha, esse homem que representa Deus, esse pai é Deus. Ele deu até roupa nova para o seu filho que estava perdido. E colocou até anel no dedo dele, que naturalmente tudo indica que antes dele se desviar do caminho do pai, ele não tinha esse anel no dedo. Mas quando ele voltou, Deus que representa o pai, lhe presenteou com roupas novas e com anel no dedo e com festa. Quando um desviado volta para a casa de Deus, Deus faz essa festa no céu, com os anjos. De repente, essa festa não é feita dentro da igreja quando você volta, mas no céu é feita uma festa. Por quê? Porque um perdido foi achado, o que estava morto voltou a viver. Olha como é que Deus pensa. De repente, você que um dia esteve na casa de Deus, hoje você está na rua da amargura, no vício, no pecado, na prostituição, no adultério. Eu quero falar para você que Deus, Ele é esse pai. De repente você é esse filho que estava perdido. E um dia você se desviou porque não estava contente com o que Deus tinha lhe dado, com o que Deus tinha dado para você. Você está descontente.
Volte para os braços do Pai. Porque o Pai vai te dar um anel, vai colocar um anel no seu dedo. Anel no dedo é sinônimo de honra. Roupas novas é sinônimo, é semelhança à riqueza, à prosperidade, a uma vida estável. Então, de repente, você está insatisfeita com o que você tem recebido de Deus. E às vezes você só vai enxergar isso quando você se desviar, meu irmão. Quando você voltar para o mundo de novo, você só vai enxergar isso quando chegar a um ponto desse. Não precisa você chegar a um ponto desse para você enxergar que o pouco que Deus tem lhe dado é muito, é bom. É o que você precisa, não o que você quer. E a palavra do Senhor disse que o pai foi lá e correu atrás. Foi ao encontro. Correu ao encontro do filho que estava perdido. Eu quero dizer para você que a glória da última casa é maior do que a da primeira. Olha, a honra desse jovem foi maior do que a da primeira. Ele teve festa, roupa nova, um anel no dedo. Então volte para Jesus. De repente você está aqui, nos ouvindo agora. Já foi até um pregador, já foi até uma missionária, um missionário. Volte para Jesus. Olha o exemplo deste homem. Foi comer com os animais, foi comer lavagem. Foi comer alfarrobas, ou seja, comida de porcos. Nem comia, né? Porque não sobrava nem para ele. De repente você está assim, irmão. Olha o que aconteceu com esse jovem. Tinha tudo com o pai. Mas só foi reconhecer que o pai era um bom pai depois que foi comer junto com os porcos. Ou foi tentar comer a sobra dos porcos. Então, analise a sua vida. Analise a sua vida. Volte para os braços de Deus. Volte. Volte para os braços do Senhor Jesus. Largue os vícios. Largue o pecado, o adultério, a prostituição. Largue isso. Para Deus te salvar, para Deus te ajudar. Não é preciso você chegar a um ponto desse para você reconhecer que Jesus te ama, que Deus te ama. Não chega a um ponto desse não, porque você pode chegar a qualquer momento a um ponto desse. Não é necessário chegar a um ponto desse. Que Deus lhe abençoe grandiosamente. Reflita nessa mensagem. Lucas capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 32. Que Deus lhe abençoe e que você seja esse filho pródigo que volta para a casa do Pai. Fiquem todos na paz, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou embora. Quero levar minha vida, construir o meu mundo, viver o meu futuro e ser feliz. Parti então e a noite foi meu dia. Noite dos prazeres, das fantasias. Enquanto eu tinha dinheiro, amigos eu tinha. Mas o tempo foi passando, perdi tudo na vida. Fiquei sozinho no mundo, sem amor.
surpresa. Meu pai veio correndo e me abraçou.